Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Marcos, por essa igreja expressiva aqui em Perus. Louvar a Deus pelo privilégio de poder estar na presença do Senhor e agradecer a Deus pela vida de cada irmão que saiu da tua casa na certeza de adorar a Deus. Gênesis 22:8, meus irmãos. Os que trouxeram a Bíblia e sentirem que seu coração de abri-la. Gênesis, capítulo de número 22. Verso 8. Eu quero lhe pedir a gentileza para que você faça a leitura deste único versículo. É conhecido dos irmãos, não haverá dificuldade de você fazer a leitura, mas eu gostaria que você fizesse a leitura como que se fosse a última vez que você lesse a Bíblia, com entusiasmo, com alegria, com o coração rendido em adoração ao Senhor. Amém? 1, 2, 3. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto e o meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Estamos em uma campanha de milagres. E como é bom falar de milagres. Milagres são coisas que não podem ser explicadas pela ciência. Milagres é uma ação, ou considerada uma ação, manifesta através de Deus em sua essência e a fé que se manifesta em nosso coração. Eu estava observando aqui o culto e descobri algo muito importante aqui nesse texto, embora eu estava com uma outra mensagem para estar pregando. Quantos de nós, algum dia na vida, não nos sentimos de alguma maneira visitados por Deus contra a nossa vontade? Nós sabemos que existe uma vontade, que é a vontade de Deus, que é acima da nossa, que faz com que as experiências, sendo elas amargas ou benéficas, aconteçam conosco. E às vezes Deus nos leva por caminhos que a gente a princípio não consegue compreender muito bem. A Bíblia, quando fala de Abraão, fala de alguém que ousou viver a plenitude da obediência, sair da sua casa, vivendo ali algo novo, porque Deus com Abraão sempre foi misterioso, nunca foi exato no que se diz respeito às promessas. Deus sempre falou com Abraão de maneira ou em forma de parábolas. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas não mostrou essa terra. Abraão foi vivendo e conquistando passo a passo as suas experiências com Deus. E no decorrer de tudo isso, o Senhor Deus lhe fez promessas extremas, porque Deus é um Deus de promessas extremas. Eu saí de Osasco com essa convicção, de que quando Deus se manifesta para prometer algo a alguém, este alguém será alvo de coisas extraordinárias. Quantos concordam comigo aqui? Porque o Deus que nós servimos, ele é ilimitado, ele não tem limite, nem sombra de variação. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui nesse lugar nessa noite, porque eu sinto a sua presença. E Abraão, de alguma forma, foi visitado, e Deus, como é conhecedor intrínseco de cada coração, viu que o maior desejo de Abraão era ser pai. E faz uma promessa: você vai ser pai.
Deus cumpre a promessa, porque o Salmo de número 119, verso 50, a tradução da Bíblia Thompson, revista e exaustiva, declara assim, que a consolação na angústia é a promessa de Deus, porque ela preserva a nossa vida. Então eu tenho notícias alvissareiras para os irmãos aqui, para aquele que tem uma promessa que ainda não se cumpriu, que não lhe sucederá dano algum antes que esta promessa se cumpra. Você pode glorificar a Deus por isso? Então vamos lá, devagarzinho a gente vai se entendendo. E a Bíblia vai dizer que Deus cumpriu. Deus deu a Abraão Isaque, o riso, que é o nome sugestivo do seu filho. Abraão está, eu vou usar aqui uma palavra que é um tanto pejorativa, mas é isso mesmo. Abraão está curtindo a promessa, está tranquilo. Jamais esperaria que a voz de Deus se manifestasse para ele, exigindo-lhe alguma coisa, mas aconteceu. A voz de Deus ecoa do Mesorâneos, onde está a essência máxima do que é Deus. Abraão, no decorrer da vida, havia adquirido tanta experiência que conseguiu discernir logo a princípio que era Deus que estava falando. Quando Deus diz a Abraão, ele responde rápido, sem reserva: eis-me aqui. E Deus está falando com Abraão exatamente assim: eu quero o teu filho, o teu único filho, embora Ismael já também havia se desenvolvido. Eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaque, aquele a quem você ama. Eu quero que você me ofereça Isaque em holocausto. Holocausto significa vítima queimada por completo. Eu quero que você veja o seu filho se esvair nas chamas em uma das montanhas que eu vou te mostrar, mas não é aqui não, é lá em Moriá, 80 quilômetros daqui. Abraão, irmãos, me deixou intrigado, porque nós sabemos que às vezes Deus nos pede algumas coisas que fogem da nossa realidade, sim ou não, meus irmãos? Abraão de pronto atendeu a voz de Deus. E eu fui tentar descobrir, quando eu orava por esse culto, por que Abraão foi tão rápido em atender um chamado tão emergente de Deus, que era este aqui. O primeiro ponto a destacar é que Abraão conhecia muito a Deus. Abraão tinha certeza de que o Senhor iria fazer algo novo, porque até aquele momento Deus não havia recebido sacrifício humano. O Deus de Israel ainda não havia recebido sacrifício humano. Abraão está raciocinando e fazendo uma análise perspectiva, como que dizendo: se não aconteceu até hoje, por que comigo? Existe alguma coisa nova que está em evidência vindo por aí. Isso fez com que Abraão acelerasse os seus passos. Quando nós pastores dizemos à igreja em caráter de orientação: irmão, se aprofunde, se lance na presença de Deus, e se tiver isso, mergulhe. É exatamente esta a lição que estamos querendo ensinar, que as profundidades adquiridas através da oração, da leitura, da consagração, da dedicação, elas farão efeito não quando nós esperamos que elas façam efeito, mas nesses momentos cruciais aí, quando a prova lhe bater ao coração, aquela lembrança que foi manifesta no seu coração surtirá um efeito para que você permaneça glorificando ao nome do Senhor, independente da prova que está lhe causando dor. Quem pode glorificar a Deus por isso? A Bíblia vai dizer, isso aqui é experiência própria, a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2, o seguinte: tende por motivo de grande gozo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Tiago seria um pregador que não seria convidado para estar pregando em igreja nenhuma. Motivo de alegria passar por provação? Deus me livre provação. Mas veja o que Tiago está falando: tende por motivo de grande gozo quando você é provado,
Porque esta prova vai desenvolver perseverança. Ato ou ação do que persevera. Perseverar, traçar um propósito, traçar um objetivo e fazê-lo cumprir acima de toda circunstância adversa. Ou seja, um exemplo básico: com chuva, glória a Deus; com calor, glória a Deus; com carro, glória a Deus; sem carro, glória a Deus; com o carro quebrado, glória; andando de carro novo, glória. Porque a adoração que Deus recebe não é uma adoração condicionada à bênção que nos é aferida, e sim ao que Ele significa para mim, para você, para nós, para a igreja. Para quantos Deus significa muito aqui? Erga a tua mão para glorificar a Deus. Então Abraão sabia, para adiantar, o tempo é curto para adiantar, que Deus iria fazer alguma coisa. Como que dizendo, eu vou viver essa situação. Você vê que Abraão não indaga, você vê que Abraão não questiona, você vê que Abraão simplesmente atende, se prepara, viaja. A viagem era 3 longos dias. Eu vou te provar que Abraão tinha certeza de que Deus iria fazer alguma coisa. Quando ele chega na montanha, ele disse para os moços o seguinte: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, e tendo adorado, regressaremos a vós. Abraão tinha certeza ou não tinha de que Deus iria fazer algo extraordinário? Eu quero que isso seja no teu coração como uma espécie de certeza. Eu não quero que nada, nem ninguém, nem reveze, nem luta, nem ridicularização, nem calúnia, nem cara feia consigam contribuir para que a fé morra dentro do seu coração. Eu quero que acima de toda circunstância você creia que Deus está no controle máximo da tua vida e que pode erguer a mão e dar glória a Deus aqui nesse lugar. Abraão tinha essa certeza. Uma curiosidade bíblica, só para que você entenda o que significa adoração. Adoração é uma palavra de origem hebraica que significa sebas ou sebazi, que é curvar-se, prostrar-se, lançar-se por terra. Louvor é uma coisa, glorificação é outra, adoração é outra. Fica para um outro dia se nós voltarmos aqui. Abraão está dizendo: nós vamos nos curvar perante a presença de Deus e retornaremos a vós. Agora Abraão está vivendo uma situação duvidosa. Deus está pedindo filho. Como é que esse camarada está disposto, decidido a adorar? É o sentimento que a vivência com Deus desenvolveu no coração de Abraão. É esse sentimento que você precisa ter. Porque nada na vida do crente é maior do que a adoração. É maior do que o reconhecimento de que Deus existe, de que Deus está próximo de você e que a sua vida precisa estar rendida em reconhecimento à tua grandeza na terra. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui já. Abraão sobe para o monte, e o monte é misterioso, porque estão faltando alguns elementos para o holocausto. Isaac, um menino sábio, desenvolto, conhecedor como pai das leis, fez uma análise perspectiva, viu tudo direitinho. Falou: pai, fogo tem, lenha eu também já vi, está faltando altar e o holocausto. Eu vou te explicar 2 coisas significativas para que a tua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. A palavra altar significa lugar elevado, vem da origem conhecida como misbeia, lugar de coisas significativas. Eu vou fazer a pergunta, você me responda com a intensidade da sua fé. Quantos estão esperando um milagre extraordinário vindo da parte de Deus aqui? Quem está esperando? Algo para mudar até a tua maneira de pensar. Quem está esperando esse negócio aqui? Algo para constranger a tua vida e arrancar do teu coração aquela adoração que você nunca apresentou a Deus, porque é isso que Ele é capaz de fazer pela tua vida aqui hoje. Quem crê nisso aqui glorifica o nome do Senhor.
O misbeia é um lugar onde você coloca coisas que vão lhe comprometer com Deus. Não é como o povo ali de Osasco. Quando questionamos o povo de Osasco, qual é a sua expectativa, irmão, para um grande agir de Deus na sua vida? Irmão, eu quero, no mínimo, aí andar de Honda Civic, de Corolla, no mínimo, irmão, no mínimo, porque Deus é grande. Estou sonhando mesmo é com X6, com Cayenne, com M6, é mesmo, irmão. Mas como está o altar da sua relevância? Irmão, sabe como é? Eu não tenho força, eu não tenho essa expectativa sobre o altar. E o altar revela muito daquilo que nós esperamos de Deus. Você sabia disso, irmão? É como aquela irmã, qual é a vaga de emprego que você está esperando? No mínimo, diretor comercial da multinacional tal. É mesmo, mas como é que está o altar? O altar está assim, pastor, se Deus abrir a porta, eu dou umas 10 cestas básicas e está tudo certo. É mesmo, irmão, muito bem. Só que o altar para coisas extraordinárias precisa ter sacrifícios extraordinários. O altar do comprometimento. É mais ou menos assim para você dar aquele glória a Deus que eu estou esperando você dar. Se tu me der este filho, eu entrego este filho para o Senhor. Amém. Se tu me abençoar nesta causa, eu me comprometo pelo resto da minha vida em glorificar o teu nome, porque a causa vale a pena. A tua causa vale a pena? Vale a pena? Pega assim a mão só para quem vale a pena. Pergunta para ele, vale a pena este sacrifício? O milagre que você está apresentando perante o Senhor? Então coloque a mão no ombro dele para profetizar. Então diga para ele, recebe então força, graça, para se comprometer, e antes do final de novembro, você verá a glória do Senhor se manifestar na tua vida. Quem pode glorificar a Deus aqui, irmão? Sabe por que Deus não faz o milagre? Não é que Ele não quer fazer. Eu vou te liberar uma palavra curiosa. Isaías 59:2 diz que a mão do Senhor está assim, estendida. A mão do Senhor está assim. Eu não sei como Ele faz para reger o cosmos, mas Ele afirma lá em Isaías que a mão dele está assim. O maior interessado em abençoar a tua vida não é o pregador, é Deus. Amém. Quando Deus te salvou, Ele já te salvou debaixo de uma promessa, que Ele supriria todas as suas necessidades com glória, acima de toda comparação. Quem pode glorificar a Deus por isso? Agora, por que Deus não faz? Eu estou liberando uma palavra, eu não sei quando eu vou voltar aqui, mas quando eu voltar vai ter notícia boa aqui chegando aos meus ouvidos. Por que Deus não faz? Porque Ele é ruim? Não. Porque Ele é injusto? Não, nunca. Porque Ele é um insensível? Que veja, não, é porque o comprometimento no altar é pouco, é raso, é mínimo. O comprometimento sobre o altar é mínimo, porque é no altar que vai ser definido o grau da ação de Deus para a tua vida. Tu entende isso e glorifica a Deus? Então, um conselho de pastores, tenho 18 anos de pastorado, acho que eu sei o que eu estou falando aqui. Um conselho: coloque louvor no altar, coloque oração no altar, coloque adoração, e você verá a situação sendo transformada assim, de maneira repentina, sugestiva, curiosa e extravagante. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui? Diga para ele, coloque a adoração no altar. Diga para ele, e verás do que Deus é capaz de fazer pela tua vida. E quem trouxe glória a Deus, erga as duas mãos e glorifica. Quem estava sobre o altar? Isaac. Deus deu a revelação a Abraão sobre o altar. Deus permitiu que Isaac fosse posto. Só que antes, e aqui eu quero entregar uma palavra rema e profética, o Isaac é muito curioso. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto?
que Abraão responde? Deus provê para si o cordeiro para o holocausto. Uma curiosidade bíblica dinâmica para destravar toda e qualquer resistência que Satanás tem colocado em nossa mente com relação ao que Deus é capaz de fazer. A palavra proverá é curiosa, porque eu sou um examinador da Bíblia e dos textos originais. E você vai ter toda a liberdade de fazer sua pesquisa quando chegar em casa, se você quiser. A palavra proverá está inserida em um hebraico que é conhecido como massorético, o hebraico lá do Pentateuco. Um hebraico de dificílima compreensão, porque não existem vogais, só consoantes. Esta palavra não existe nessa gramática. Aí parece que tem até um erro aqui, porque o texto está inserido em Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. Como é que a palavra é inexistente? Então o João Ferreira de Almeida, que é o padre português que compilou as Bíblias para a língua portuguesa, errou. Não é que ele errou, é porque a Bíblia é um mistério. A palavra proverá não existe, nem em hebraico massorético, muito menos em hebraico moderno, muito menos no grego. Ela vai aparecer nos 400 anos, nos 400 primeiros anos iniciais da igreja, em uma língua conhecida como Vulgata latina, da qual se deriva o latim. E a palavra lá é curiosa. Não sei se você vai dar glória quando você ouvir isso aqui, mas é curioso, preste atenção. Proverá, tomar providências acerca dele. Ixi, rapaz, não me empolgou a dar glória a Deus, nem a mim. Tomar providência, muito simples, muito razoável. Agora, quando se fala de providência, a coisa já começa a melhorar, já começa a aquecer o coração. Providência, ressarcir, readquirir, reavaliar, reconquistar, renovar. Agora existe uma curiosidade, para que a tua vida nunca mais seja a mesma depois deste culto. Eu estava lendo na minha casa, e não foi em nenhuma das 50 Bíblias de estudo que eu tenho lá, foi no dicionário da língua portuguesa, aquele que está empoeirado lá dentro da sua casa, uma seguinte afirmação: providência, sérios adjetivos, a apta habilidade com que Deus resolve as coisas. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Está escrito no dicionário. E tem crente aqui ainda que não conseguiu dar glória a Deus por isso. Esses dias a ciência conseguiu encontrar o DNA de Deus no ser humano. Mas é uma outra conversa para outro dia depois. A ciência está afirmando através de um dicionário, e você sabe que o maior compilador que dirigiu, regeu, foi Aurélio Buarque de Holanda. Eu não sei se esse camarada é crente, filho de crente, mas quando eu estava fazendo a minha pesquisa para estar pregando aqui, eu encontrei no dicionário: Deus tem habilidade para resolver as coisas. Glória a Deus. Agora, se você crê em profecia, como eu sei que você crê, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você crê em coisas misteriosas? Pergunta para ele. Você crê nos mistérios de Deus? Então receba essa profecia, coloque a mão no ombro dele. Diga: eu não sei o que você está passando. Diga para ele: eu não sei o que você está enfrentando. Se é dor, se é crise, se é perseguição, mas ouça a palavra que está emanando do altar. As habilidades de Deus vão entrar em ação a qualquer momento da tua vida e vão causar admiração, espanto e edificação. E pode glorificar o nome do Senhor por isso. Não é na Bíblia que foi redigida pela sociedade bíblica, não. Na aplicação pessoal, não.
Na Estudo em Cores, não. Na Pentecostal, não. Na Revista e Atualizada, não. Na NVI Nova Linguagem de hoje, não. Foi no dicionário. Veja que coisa curiosa é isso. Se isso já causou uma certa esperança, e o significado da palavra habilidade, então? Exercer domínio máximo daquilo que se propõe a fazer. É isso que significa. Deus, o Senhor pode curar câncer? Aí Deus fala e responde: antes do câncer existir, eu já reinava absoluto no céu. Deus, você pode abrir a porta de emprego para mim e para minha família? Meu filho, antes das empresas, antes do salário, antes do 13º, antes da multinacional existir, eu era Senhor absoluto no céu e na terra. Quem pode glorificar o nome do Senhor aqui nessa noite? Senhor, tu pode resolver a causa amorosa, porque eu estou sofrendo tanto de amor. E Deus está falando, antes do casamento, que é a primeira instituição plena da qual eu criei existir, eu já era Senhor, eu já elaborava, eu já criava, eu já renovava, eu já restaurava, eu já edificava, eu já confortava, eu já libertava. Por isso, erga a tua mão para receber. Recebe o teu milagre hoje, aqui e agora. E quem pode glorificar o nome do Senhor, glorifica. Agora, tudo isso parte. Ô glória. Nada poderá te resistir, irmão. Quem quer disso aqui glorifica o nome do Senhor? Se o seu altar, irmão, difícil. Eu estou terminando, pastor. Difícil é conquistar o coração de Deus. Deus não é daquela época. Deus é daquela época. Um exemplo aqui raso, humilde, que para se conquistar uma moça para se casar, nós somos dessa época, né, pastor? Era difícil. Deus é assim. Eu vou usar aqui uns termos, não segue meus conselhos não, que eu tenho intimidade para fazer isso aqui. Deus é difícil de conquistar. Às vezes você oferece uma coisa, parece que Ele despreza, aí você fica triste. Aí Deus, quando você acha o ponto, a veia assim da adoração, aí Ele começa a fazer coisas por você que você jamais imaginou de viver na terra. Quem crê nisso aqui glorifica a Deus. Com a permissão do pastor, o horário é muito resumido. Fique de pé. Deus proverá. Aí o Isaac, já em cima do altar, eita mistério, recebe esta palavra: proverá, pai? Mas o que é proverá? Como que dizendo assim: eu sirvo a Deus, menino, antes de você nascer. E as experiências que eu tive com Ele contribuíram para que eu chegasse até aqui. E eu não posso crer que Ele vai me abandonar agora. A qualquer momento Ele entra em ação em nosso favor. Quem pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Eu estava vivendo uma situação esses dias complicada. Eu fui convidado por um determinado amigo a fazer uma visita para uma determinada irmã em um hospital lá em Pinheiros, do qual eu não posso falar o nome, porque eu sei que o culto está sendo gravado e eu vou me reservar. E naquele hospital, quando eu cheguei lá, eu vi uma situação inusitada. Nós pastores fazemos muito isso, visitar o povo. Mas naquele dia o Senhor Deus cerrou os céus, fechou a porta da revelação. E quando eu cheguei naquele hospital, eu vi aquela cena como aqueles 3 amigos de Jó contemplaram Jó, como dizendo: acabou, já era o fim. Ficaram 7 dias em silêncio, porque concluíram que daquela Jó não escapava. Eu vi aquela senhora, uma senhora já entubada, amigo nosso lá. A intenção dele era que nós orássemos para Deus levar a irmã para a glória. Como que dizendo, a situação está tão brava, está tão triste, que nós vamos orar para a irmã subir para os céus, pelo menos subir salvo.
Eu sou um homem, irmão, experiente já há muitos anos. Eu fiquei no meu cantinho daquele quarto orando a Deus. Eu falei, Deus, qual é a palavra? Eu não quero ser óbvio aqui hoje. Eu quero que o Senhor reine aqui absoluto. E Deus falou, diga para ela que se ela adorar o meu nome, eu vou curá-la e tirá-la hoje deste hospital. Eu falei, não é possível, Senhor. Olha o estado da mulher, pai. A mulher está entubada, está com acesso para tudo que é lado. E Deus dizia fortemente ao meu coração, eu quero tirá-la hoje de dentro deste hospital. Eu cheguei no ouvido dela, não sei nem se ela me ouviu, acredito que ouviu. Eu falei, senhora, a palavra de Deus para a tua vida nessa tarde é essa: adore o nome dele, faça por ele aquilo que você nunca fez. E vi a lágrima descendo bem do cantinho assim dos olhos dela, e aquele pastor ficou, eu não sei se eu posso usar esse termo, ele ficou endemoniado, me xingou, me espraguejou e falou, eu te trouxe aqui para você brincar com o sentimento da família. Eu falei, eu não estou te entendendo, pastor. Ele dizendo assim abertamente, como que dizendo, eu queria que ela morresse para dar descanso. Ficou bravo, irado, falou assim, você é um mercenário e tal. E eu aproveitei naquele dia de 1,80 m, dos 140 quilos, irmão, estendi a mão na face dele assim, e falei, pois tu crendo ou não crendo, seu Tomé, ela vai sair do hospital hoje. Queres isso? Quando você tem condições relevantes sobre o altar, você ousa. É isso que está faltando na nossa vida. Ousadia. Quem está entendendo isso aqui, glorifica o nome de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou vendo uma ação preciosa sobre a cabeça de algumas pessoas aqui. Como que dizendo, a batalha está sendo vencida e Deus está promovendo vitória. Deus está destravando projetos, assinando 3 papéis aqui. O projeto vai sair do teu sonho, vai virar realidade. E quem não acreditou no teu sonho verá a mão de Deus agindo na terra. Quem crê nisso aqui glorifica a Deus. Eu vejo Deus, eu posso entregar para você aqui, pastor? Vejo Deus tirando 2 pessoas da falência aqui. Você não vai falir, você não vai quebrar. Põe a mão no teu coração, eu não quero nem te chamar aqui na frente, você que está vivendo essa situação, para receber a palavra. Haverá um renascimento, uma restauração, uma restituição total na tua vida, e tu saberás que quem dá a última palavra ainda é o Senhor. E quem crê nisso aqui glorifica a Deus. Aquele homem ficou bravo, ficou nervoso. Vim lá de Pinheiros, ele não dirigiu uma palavra para mim. Eu falei, Senhor, que prova, Pai. Pois quando eu cheguei em casa, depois de uma meia hora, ele me liga, sorridente, tranquilo. Paz, pastor. Eu falei, paz. O senhor pode voltar comigo lá no hospital? Eu falei, o que está acontecendo? A irmã recebeu alta. Eu falei, mas como assim? Dando uma de desentendida assim, sabe, irmão? Tem hora que funciona essas coisas. Como assim, irmão? Recebeu alta. Recebeu alta. Está sentada no leito. E segundo os médicos, está com meia hora falando em línguas estranhas e glorificando ao nome do Todo-Poderoso. Falei, vamos lá buscar o vaso. Aleluia. Quem crê no impossível aqui? O que você vê? Eu sei que nós já ouvimos, mas eu quero ministrar sobre a tua vida. Vem. Você que precisa de um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou concluir agora
está crendo que Deus vai fazer o milagre, mas está sendo fiel até o fim. Redobre a sua atenção. O menino está em cima do altar. Abraão está com o cutelo na mão e está pronto para deferir o ramo mortal. Ele vai fazer assim, ó. A voz do Senhor ecoa. Ouça com atenção. Não ecoa do escritório, nem do gabinete, nem da casa do melhor amigo. A voz de Deus ecoa dos altos céus. A resposta que você precisa e não conseguiu encontrar até hoje foi porque o meio que você estava esperando foi errado. Ela vem do alto, ela vem do céu. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro. Ele vem do Senhor que criou o céu e a terra. Que pode glorificar a Deus com a sua. Uma curiosidade, aí você fica esperando as palavras positivas. Antigamente, as irmãs que são mais idôneas sabem que as moças, para guardarem os seus segredos, usavam o quê? Caixinha de promessa não, diário. Hoje em dia não, irmão. Hoje em dia é uma fragilidade tremenda, uma carência tão grande, que a gente já não está mais nem guardando o nosso coração. A gente está se expondo. Eu estou fraco. E parece que isso funciona mais do que a fé que você tem em Deus. Aí você coloca lá, se sentindo decepcionado. Aí alguém, o que está acontecendo? E a gente vai aprendendo a gostar disso. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor sempre será gloriosa para a tua vida. Dê as mãos com a família. Aleluia. 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 Querido Deus, Tu me trouxe a esta casa de oração na dependência do Teu Espírito e submetido à Tua presença, para ministrar a Tua grandeza sobre a vida do Teu povo. Que seja liberado, Senhor, milagres extravagantes, Senhor, coisas que ninguém mais pode fazer a não ser o Senhor. Começa a soprar o Teu vento impetuoso de poder, encher o coração do Senhor e renovados em sua saúde, oh glória, aleluia. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, para que o Teu povo viva o melhor desta terra. Tua palavra diz que para os que crescem viveriam coisas e tesouros escondidos nas escuridades, coisas novas, coisas gloriosas, coisas grandes, meu Pai. Eu ministro sobre a vida desse povo. Assim sendo, eu os abençoo com toda sorte de bênção. Antes de você sentar, me faça um favor. Tem gente que não conseguiu dar glória a Deus aqui ainda. Seria interessante as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos, as famílias com as famílias. Diga 7 vezes para deixar ele atordoado. Seja abençoado agora. Abraça ele. Deus
tem habilidades. Quem pode dar glória a Deus aí nessa noite? Meu querido pastor Marcos, eu já quero te agradecer pela confiança que o Senhor depositou ali dos meus amigos na recomendação. Foi um prazer poder estar com o Senhor uma noite de muita alegria para o meu ministério. Foi um prazer conhecer a igreja abençoada por Deus. E com a permissão do Senhor, eu vou estar fora dos igrejas. Não que isso seja obrigatório, porque cada um faz segundo o propósito que colocou no seu coração. Eu tenho um material ali que ele é inusitado. E sempre que eu passo em algumas igrejas, isso vira assim algo extraordinário na mente dos irmãos. Eu vou fazer a pergunta, você me responda se você puder. Quem gosta de doce de leite aqui? Aí, tá vendo? E se o doce for com coco, será que é bom? E nozes, goiabada, abacaxi, que é também família. Esse doce ele tem uma certa de propriedade. Eu vou entregar o eu fui pregar esses dias em nossas igrejas. Glória a Deus. E graças a Deus que a minha esposa não está aqui. Pensa numa cearense brava. Eu fiz uma brincadeira depois que eu fui cair na real. Eu falei, rapaz, não é que eu errei mesmo. No auge assim da pregação. Falei, irmãos, eu trouxe um doce para você abençoar no ministério. E quem comer do doce vai ser curado do diabetes. Mas eu falei, irmão, na pressão. Minha esposa olhou para minha cara, fez assim. Aí eu fui vender o doce, ela veio do meu lado. Vê se é uma cearense abençoada. Oh, rapaz, como é que você faz isso? Não pode mentir. Falei, filha, mas eu não menti, saiu espontâneo. Eu estou vendo uma senhora ver o meu encontro, depois eu descobri que era a esposa do pastor. Esse doce cura diabetes mesmo? Falei, cura, serva de Deus. Então eu quero 3 vidros. Ela me contando depois, inclusive é aqui da região, aqui de Francisco Morato, essa irmã, ela falou que naquela noite ela pegou aquele pote de doce. Mais de 3 anos sem dar uma colherada no doce. Comeu quase a metade do vidro. Não, vai ter uma mulher. Pois Deus, irmão, viu que eu não falei de propósito, falei assim na extrovertido, brincando. Na inocência. A diabetes da irmã, segundo ela, era 560. Abaixou para 94 e normalizou. Aleluia! Toda vez que glória a Deus! Ela fala, pastor, me traga 4 vidros de doce. E nunca mais, mas não estou falando que está curando, estou falando. Agiu na vida da irmã daquele jeito. E você, quem quiser, que puder, você tem a liberdade. As irmãs também que têm crianças pequenas, assim, eu tenho um mel ali puríssimo, com favo dentro, coisa boa, garantia de sucesso. Tá bom? As palmas louvam ao Senhor.